Fala galera, estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da minha experiência com você. Talvez eu não tenha muito a acrescentar, mas vamos lá, de repente você consegue aproveitar alguma coisa da minha vida. Bom, estava pesquisando hoje, na verdade estava vendo alguns vlogs, algumas ações na internet e achei um vídeo do BT Vlog. Estou deixando aqui bem claro para que vocês não pensem que é invenção minha, não é uma criação minha, mas dá uma conferida lá, BT Vlog, rapaziada, show de bola, trabalho excelente, muito bom. E assistindo um dos vídeos deles eu peguei uma parte que me chamou muita atenção. Bom, esse trabalho que a gente está fazendo, desenvolvendo aqui, né, nos canais, pela internet, enfim, tem o objetivo mesmo de alcançar pessoas. Talvez você não tenha tempo ou, sei lá, tem alguma coisa que te impeça de estar na casa do Senhor, de estar numa igreja, de frequentar um meio, de ler a própria Bíblia, né? Talvez você tenha alguma dificuldade, mas eu estou aqui para compartilhar um pouco disso, para quem sabe tornar isso mais acessível para você, já que a gente tem essa ferramenta, por que não utilizá-la, né? Então a gente está tentando fazer da melhor forma possível para que você tenha acesso a esse tipo de informação também. Bom, eu sou o Serginho Santos, esse aqui é o meu canal, Caminho On Channel. É um caminho que liga você, que conecta você, que acende, sabe, o on de ligado, on off, mais ou menos isso aí, para que você tenha um contato com a palavra de Deus e com aquilo que eu tenho experimentado. Não sou pregador, não sou teólogo, eu sou músico, não sei, julga você aí. E eu queria compartilhar algumas ações com você. Uma delas é sobre a ressurreição de Cristo. Uma coisa curiosa que eu acho na Bíblia é que Jesus deu vários sinais de que ele ressuscitaria. Ele falou explicitamente que derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias. Ele estava se referindo ao corpo e não ao templo de Jerusalém. Os discípulos dele perceberam isso. E ao longo da caminhada com eles, ele sabia, porque Jesus falava qual era o propósito dele, qual era a missão dele. Nos 4 evangelhos você vai ver lá Jesus descrevendo qual é a missão. Quando ele vai para o Monte das Oliveiras a fim de orar, ele revela para os seus discípulos ali qual era a sua missão. Mas eles se esqueceram, ou não atentaram para isso, não sei. Mas é uma curiosidade que me chama a atenção. Eu costumo sempre falar, até nos discípulos que estavam a caminho de Emaús, né, eles desestimularam, perderam as esperanças, perderam a fé e já estavam voltando. Pedro, uma pessoa tão insistente, tão sisuda, se eu posso dizer assim, desistiu, voltou a pescar. E aí, essa é uma passagem muito linda, uma passagem muito marcante na minha vida, quando Pedro abre mão, né, entre aspas, do evangelho, da caminhada que ele tinha com Cristo e volta para pescar. Mas quando Jesus vai atrás dele, na verdade, e para na praia e chama, e Pedro reconhece, para mim é um ponto muito forte na Bíblia, da vida cristã, né? A gente tem altos e baixos, a vida cristã. Alguns falam que não é um mar de rosas. Eu quero acreditar que é um mar de rosas. E por ser um mar de rosas, a gente precisa desenhar ou pelo menos conhecer uma rosa. Uma rosa é uma flor, é uma planta bonita, de tamanha beleza, que encanta muitas pessoas, principalmente as mulheres, mas ela, no corpo dela, na sua defesa, o seu mecanismo de defesa, ela tem espinhos. E se você não tiver cuidado para manuseá-la, você pode se ferir.
A caminhada cristã é a mesma coisa. Eu quero dizer que é um mar de rosas. Você precisa andar de acordo com o que a palavra te diz. Se você sair do caminho, provavelmente você vai se ferir com os espinhos, porque é um mecanismo de defesa da própria rosa, né? Então, voltando para cá, quando Jesus ressuscita, uma coisa que sempre intriga é por que a roupa, né, na verdade, o pano que cobria o rosto de Jesus estava dobradinho lá na cabeceira da cama, ou não sei, daquela pedra, não sei. Alguns estudos relatam que no contexto daquela região, daquela época que era dominado pelo período romano, né? Os romanos tinham uma influência muito grande sobre Jerusalém, sobre Israel naquele período lá. Tanto é que o rei Herodes manda matar Jesus, e ele é um romano, né? Um imperador romano. E aí o que aconteceu? Existiam os usos e costumes da época. Bom, um dos usos e costumes que era comum era com relação à refeição. E aí está o ponto muito chave. Hoje, quando a gente vai se alimentar e tem as regras de etiqueta, né, que existem a formação dos talheres, a posição, né, de dentro para fora, você deve comer, e tem ali um lenço para você enxugar seus lábios antes de tomar o cálice ou o copo, coisa desse tipo. Essas são as regras de etiqueta dos dias de hoje. No passado não era assim. No passado eles tinham outras normas, não existia talher. A mesa era algo bem baixo, então eles sentavam bem próximos ao chão. Então a gente precisa entrar lá na cultura deles para a gente poder compreender muitas coisas à luz da Bíblia. E aí, com isso, Jesus, ele vivendo aquele contexto, ele deixa uma mensagem mais uma vez. Quando os discípulos chegaram e encontraram a roupa dobrada na cama, eles entenderam a mensagem. É lógico que eles já olharam e viram o túmulo vazio. Poderiam supor que roubaram o corpo, poderiam supor N coisas, né? Igual muitas pessoas que não creem se utilizam desses argumentos para justificar a não ressurreição de Cristo, mas os fatos estão aí para comprovar. O que acontece? Quando você estava se alimentando, naquela época, eles tinham o hábito de ter esses lenços, né? Essas ações aqui. Então, eles se alimentavam e tal, e geralmente essas pessoas tinham um servo, né? Um escravo, alguém que cuidava ali, que zelava, um copeiro. O que esse copeiro fazia? Ele pegava e observava a posição desse pano na mesa. Se ele tivesse amassado, significava que o seu senhor já tinha terminado a sua refeição e tudo certo, poderia recolher e sair. Mas o segredo está: quando o seu senhor deixava dobrado, significava que ele ia voltar. Ou ele tinha ido ao banheiro, ou ele precisou resolver alguma questão que ele teve que se ausentar, mas ele ia voltar para terminar essa refeição. Quando os discípulos de Jesus chegam e encontram o lenço dobrado em cima da cama, eles entenderam que Jesus iria voltar. Naquele contexto, naquela situação ali, Jesus já tinha ressuscitado e posteriormente apareceu para seus discípulos. Mas eu queria deixar algo para você. Esse lenço, quando Jesus deixou dobrado, ele não deixou apenas para aquele pessoal. Ele estava deixando um recado para mim e para você, dizendo que um dia ele vai voltar. Assim como diz a Escritura, que como ele subiu aos céus e foi visto pelos olhos humanos, ele virá da mesma forma.
Espera no Senhor e confia, porque tão cedo Ele virá. Deus te abençoe, grande abraço. Se gostou, curte aí, assina o canal, não esqueça de compartilhar também para estar divulgando mais essa ferramenta de evangelismo. Um abraço, valeu!